A criação do tempo. No mundo em que vivemos, sentimos a inevitável ação do tempo sobre a realidade. O tempo é incontrolável e ele consome tudo e a todos. Mas você já se perguntou como o tempo é criado? Qual a origem dessa força tão avassaladora? Bom, para explicar o tempo é necessário que você entenda o modelo do mundo em que você vive. No início, havia apenas as águas primordiais, pois o nosso universo foi criado a partir da água, como está escrito em 2 Pedro 3:5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Todavia, essas águas são espirituais, então, no mundo espiritual, o Criador criou um cubo, chamado Cubo de Kairós. Esse cubo servia para criar uma demarcação no mundo espiritual, para separar o espiritual do material, pois até então só existia o aion, que é o não-tempo, pois para Deus não existe tempo. Então, após criar o cubo de Kairós, o qual tem a função de desacelerar a luz do aion e aumentar a densidade das águas, ele criou outro cubo dentro desse, que é o cubo de quartzo, formando assim o Tesseract que tanto é mostrado nos filmes. E é dentro desse segundo cubo, que é físico, que ele criou a terceira dimensão, ou seja, a matéria. Então, resumindo para que você possa compreender, o aion é o não-tempo, onde está o Criador. O cubo de Kairós serve como uma transição do espiritual para o material, desacelerando a luz e aumentando a densidade das águas. E o cubo de quartzo é o final de tudo isso, onde realmente a matéria e o tempo, Cronos, passam a existir, pois ele diminui mais ainda a velocidade da luz e aumenta ainda mais a densidade da água, para que assim a matéria passe a existir. Dito isso, vamos agora nos aprofundar na criação da Terra e do tempo. Dentro do cubo de quartzo havia apenas águas. Então, para criar a Terra, o Criador criou um domo de quartzo dentro do cubo. Esse domo é o primeiro firmamento, e ele é descrito como sendo um enorme espelho de bronze. Em Jó 37, versículo 18, está escrito: Porventura podes, como Deus, estender o firmamento, que é sólido como um enorme espelho de bronze? Porém, após criar esse domo, ele precisava remover as águas que estavam dentro dele. E ele fez isso trazendo o Sol central, uma pedra que desceu do céu e está gerando o campo magnético para criar a holografia em que vivemos. Quando ele disse, haja luz, ele ligou esse campo magnético, fazendo com que a água fosse repelida para fora do domo pelas janelas do céu e pelas comportas do abismo. Pois a água é diamagnética, o que significa que ela é repelida quando é exposta a um campo magnético. Esse Sol central é a memória do código-fonte, a memória do Messias, pois tudo foi criado nele, por ele e para ele. Quando esse campo foi ligado, passaram a existir os dois polos, que são o céu azul e o céu vermelho. Mas isso não vem ao caso agora. O importante é que você entenda que o mundo em que nós vivemos é uma holografia magnética criada pelo Sol central, o qual lança um jato de plasma que bate no domo e cria a ilusão, a prisão na qual eu e você estamos e na qual existe apenas um caminho para sair. Caminho esse que também é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Essa ilusão é poderosa o suficiente para aprisionar nossa consciência, nos fazendo acreditar em tudo que estamos vendo, quando, na verdade, nada disso aqui existe. Nem mesmo o seu corpo existe, é tudo uma holografia magnética. A única coisa que realmente existe é a nossa consciência, nosso espírito, e a nossa realidade será criada de acordo com o que nós pensamos que somos em nossa alma. Provérbios 23, versículo 7, diz: Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, a sua realidade é uma projeção que está sendo feita por sua alma, de acordo com o que você configurou nela. E essa configuração é feita por meio de palavras e pensamentos, os quais são sementes que crescerão em sua alma, e você colherá o fruto de acordo com a semente que plantar.
Provérbios 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida está no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Todavia, nós acreditamos naquilo que estamos vendo, ou seja, andamos por vista ao invés de andar por fé, como as Escrituras nos aconselha, e por conta disso, falamos palavras da carne, palavras de uma falsa realidade, o que nos mantém presos na ilusão da Matrix. Não uma prisão física, mas sim uma prisão mental. Por isso, no filme Matrix, o Morfeu diz ao Neo: Matrix está em toda parte, está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui, você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão, você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real, para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Eles criaram uma prisão para a nossa mente, pois sabem que se os pensamentos e as palavras criam realidade, a partir do momento que eles criam essa prisão, automaticamente vamos criar uma realidade falsa, uma realidade de vida medíocre, ao ponto de procurarmos alguém para colocar a culpa do nosso sofrimento, como os políticos, por exemplo, ou até mesmo colocar a culpa no Criador, quando, na verdade, a culpa é única e exclusivamente nossa. Nossa realidade falsa é resultado da nossa mente de escravo, como o povo que pereceu no deserto. Eles fisicamente saíram do Egito, mas a mente deles nunca havia saído de lá. Continuavam sendo escravos. E o mesmo acontece com nós nos dias de hoje. Mesmo confessando Jesus Cristo como sendo nosso Salvador, ainda nos mantemos sendo escravos da nossa forma de pensar, de falar e de agir. Ou seja, como é no macro, assim também é no micro. Nós estamos numa prisão física, que é o cubo do tempo Cronos, mas também estamos numa prisão mental, que são os padrões mentais criados pela Matrix para nos aprisionar. Quando, na verdade, deveríamos ter a mente de Cristo, a mente da liberdade. Então, por mais que pareça que eu saí do tema principal do vídeo, na verdade, eu só quero te mostrar o nível de aprisionamento e de mentiras em que estamos inseridos. Mas, recapitulando, vou explicar agora como o seu dia de 24 horas é criado. Primeiro, você precisa saber que o quartzo é um material piezoelétrico. A piezoeletricidade é uma propriedade de materiais específicos, como cristais de quartzo e cerâmicas piezoelétricas, que permite que eles gerem uma diferença de potencial elétrico quando são submetidos a uma força mecânica, como pressão ou compressão. Mas como isso se aplica ao nosso modelo? Bom, é simples de se entender. Veja bem, o firmamento é um domo de quartzo, o que significa que ele é piezoelétrico e gera eletricidade quando é submetido à pressão. Mas você deve estar se perguntando: quem exerce essa pressão sobre o domo de quartzo? Você lembra que o domo de quartzo está dentro das águas primordiais? Ou seja, essa quantidade absurda de águas que estão sobre o domo exercem uma pressão gigantesca sobre ele, o que faz com que ele gere a piezoeletricidade. E essa eletricidade é recebida pelo Sol central. E o Sol central lança o jato de plasma do domo, criando a projeção do céu, o domo elétrico. Dessa forma, o Sol central cria o relógio, onde as constelações são os números, e o Sol e a Lua são os ponteiros. E assim é criado o seu dia de 24 horas. Esse é um mundo onde você vive, um relógio com um tempo contado, no qual você se deixa enganar pela ilusão da Matrix, a ponto de se esquecer do seu Criador. Mas graças à sua misericórdia, ele veio nos abrir o caminho, e quando nós abrimos o cubo, temos a cruz, o símbolo que representa o caminho para a liberdade. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. João capítulo 14, versículo 6. Ou seja, até mesmo a nossa prisão, quando é aberta, tem o formato da cruz. Por isso está escrito que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes mesmo do tempo existir, ele nos amou.
Esse foi o vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o like. E que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo.